É uma aula gravada do ano passado para uma turma de terceiro ano, é uma aula de revisão. Então, o assunto que eu vou começar a falar com vocês na aula de hoje já é física. Então, agora pode colocar aí, caderno de física. Olha que coisa boa. Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 12/4, estamos quase no meio de abril, começando, então, os nossos conceitos de física. O que eu vou falar, tem gente que vai dizer assim, eu sei isso porque eu aprendi lá no Fundamental 2, né? Mas eu vou falar de um jeitinho um pouquinho diferente, tá? Eu vou começar a falar com vocês do conceito de velocidade, mas eu vou definir 4 velocidades diferentes, tá? Eu vou definir velocidade escalar média, eu vou definir velocidade média, eu vou definir velocidade vetorial e eu vou definir velocidade instantânea, tá? Então, são 4 maneiras diferentes de eu calcular velocidade. Dá tudo na mesma, professora? Não, vai dar tudo na mesma em uma única situação, que é a situação do movimento retilíneo uniforme. Caso contrário, não é a mesma coisa. Tá? Quando eu entrar em estudo do movimento retilíneo uniforme, MRU, igual o Thiago colocou aí para gente, aí sim eu vou estar falando em velocidade escalar média, velocidade vetorial, velocidade instantânea, todas elas são as mesma forma de eu pensar nessa velocidade, tá? Como que eu vou definir o conceito de velocidade a princípio? Eu vou começar pela primeira velocidade que eu quero falar com vocês, que é a tal da velocidade escalar média. Agora esquece um pouquinho os vetores, depois eu volto neles, tá? Em física, a gente usa um símbolo, uma letrinha grega, que é a letrinha delta, que algum de vocês já viram essa letrinha delta. Viram lá na matemática, mas o da matemática diz que delta é b ao quadrado menos 4ac. Quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, que é aquela do tipo ax quadrado mais bx mais c. Né? Então, aqui no lugar do a, do b e do c, o professor de matemática coloca números, ele quer sempre que vocês descubram o valor do x, e aí vocês usam uma tal de equaçãozinha, onde descobre um delta, depois você vai descobrir o x como menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, sobre 2a. Já viram isso em matemática? O Pedro gostava disso, né? Então, ótimo. Então, isso aqui é equaçãozinha de segundo grau na matemática. Gente, eu ainda não estou nem em equação com vocês. Em física vai aparecer esse símbolo delta também. Mas toda vez que aparecer esse símbolo delta para nós, ele vai significar variação, tá? Aqui no caso do primeiro ano, sempre que for uma variação, nós vamos pegar o conceito final, a grandeza final, e vamos subtrair a grandeza inicial. O que eu quero dizer? Se aparecer um delta na frente do t minúsculo, esse t minúsculo, para nós, representa a grandeza física tempo. O delta é a variação. Como é que eu calculo esse delta? Eu vou pegar o valor do tempo final e vou subtrair o valor do tempo inicial. É assim que eu calculo um delta, em física. Se aparecer um delta T maiúsculo, T maiúsculo para nós é temperatura. Então, eu vou fazer a temperatura final, o valor da temperatura final, menos o valor da temperatura inicial. Cuidado com as letrinhas. Para nós, o maiúsculo e o minúsculo representam grandezas diferentes, tá? Se eu usar, por exemplo, a letra V minúsculo, a letra V minúscula significa velocidade. A letra V maiúscula eu vou usar para volume, tá? Então, cuidado aí com os Vs que aparecem na nossa frente. O A minúsculo, aceleração. Então, toda vez que aparecer o símbolo delta, para nós esse símbolo delta significa variação. Quando a gente pensa em velocidade, velocidade nada mais é do que a gente pensar no nosso dia a dia, no conceito de velocidade, ele está presente no nosso dia a dia.
Basta sair na rua, vocês vão ver uma placa de trânsito. E o que essa placa de trânsito me traz de informação? Ela traz informação, um valor numérico e uma unidade de medida. 80 quilômetros por hora. Isso é uma velocidade máxima que eu vou poder andar naquela rodovia. O que significa que naquela rodovia, a cada 1 hora, eu tenho que percorrer 1 quilômetro. Essa é a média dessa velocidade, tá? Significa que eu vou sempre andar a 80 quilômetros por hora? A gente sabe que na prática não, tá? Mas o que eu quero dizer quando eu olho para essa placa? Se essa placa me diz limite de velocidade, isso está me dizendo que velocidade é uma grandeza que relaciona um percurso, né? Uma distância que eu estou percorrendo, uma variação de espaço que eu estou tendo, durante um certo intervalo de tempo. Quanto mais tempo eu demoro para fazer o percurso, menor é a minha velocidade. Quanto menos tempo eu demoro para fazer um percurso, maior é a minha velocidade. Então, nós podemos pensar que estou sempre relacionando distâncias e tempo quando eu penso no conceito de velocidade. Como é que eu escrevo uma expressão, então, para velocidade? No caso, eu vou escrever uma expressão para velocidade média, que vai ser a seguinte: delta S, S vem do inglês space, delta é variação, então não posso esquecer que delta é variação. S vem de space, que no português significa espaço, dividido pelo intervalo de tempo, pelo delta T. Olha o T minúsculo, tá? Por que o delta T está embaixo na minha fração? Né? Ele não é o meu numerador, ele é o meu denominador aqui da minha fração. Porque quanto maior for o número do meu denominador, quanto maior o número que eu tenho aqui embaixo, quanto mais tempo eu demoro, menor é a minha velocidade. Então, o tempo é inversamente proporcional à velocidade. Se eu aumento o número que eu tenho aqui embaixo, minha velocidade diminui. O que eu quero dizer com isso? Se eu percorro 1 quilômetro em 1 hora, a minha velocidade é de 1 quilômetro por hora. Se eu percorro 1 quilômetro, deixa eu subir um pouquinho a tela. Se eu percorro 1 quilômetro, deixa eu apagar aqui. Se eu percorrer 1 quilômetro em 10 horas, o que acontece com a minha velocidade? 1 dividido por 10 é 0,1. Se eu percorrer 1 quilômetro em 100 horas, 1 dividido por 100, 0,01. Então, veja, quanto maior o meu denominador, o que acontece com o meu resultado fica menor. Então, se eu aumento o T, o V diminui. Ok? Então, quanto mais tempo eu demoro para ir de Campinas para São Paulo, menor é a minha velocidade. Quanto menos tempo eu demoro, maior é a minha velocidade. Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Se eu quiser, eu posso abrir essa expressão e escrever esse delta S como posição final menos posição inicial. E esse delta T eu posso escrever como tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho um carrinho que sai de uma cidade A e ele vai até uma cidade que eu vou chamar de cidade B. Mas no caminho existe uma cidade C. Ok? Vamos supor que a distância o tempo que ele demora, né? Vamos por tempo aqui primeiro. Vamos supor que o A tem uma plaquinha ali onde está o A, sinalizando que ele é a origem das minhas posições. No A tem uma plaquinha marcando 0 quilômetros. Eu vou pôr alguns valores só para a gente ter algumas noções, tá? Então, aqui, ó, vou dizer que o A é a origem das posições. Eu vou dizer aqui que no B,
Vamos pôr aqui uma plaquinha no B de 100 quilômetros. Então, o B está a 100 quilômetros do A nessa rodovia. Lá no B, tem uma casinha que eu quero chegar lá no B. No C, aqui no C, vamos imaginar que o C tem uma plaquinha aqui no C marcando 80 quilômetros. Aqui no C, vamos supor que a gente tem um posto de gasolina. Vamos supor que eu tenha isso. Vamos supor algumas condições aqui também. Vamos supor que eu queira saber qual que é a minha velocidade de A até B, sendo que para ir de A até B, eu demoro 2 horas. Como é que eu faria para descobrir a minha velocidade escalar média de A até B, se eu sei que eu saí do A ao meio-dia e cheguei no B às 2 horas da tarde? Eu demorei 2 horas para ir de A até B. Então, para descobrir a velocidade escalar média de A até B, o que eu faria? Eu pego a posição final. Qual que é a minha posição final? É o B. Menos a minha posição inicial, que é o A. Afinal, eu estou indo, aqui, ó, vou pôr um carrinho. Eu estou indo de A para B. Ah, vai passar pelo C? Vou passar pelo C, mas eu estou indo de A para B. Eu vou pegar a posição final do B, menos a posição final do A, que é da onde eu saí, e vou dividir pelo tempo que eu demorei para ir de A até B. Eu já sei que eu demorei 2 horas, então eu já tenho aí o meu intervalo de tempo. Posição do B, 100. Posição do A, 0. Tempo que eu demorei para fazer isso, 2 horas. Então, a minha velocidade para ir de A até B vai ser o 100 sobre 2, que vai ser 50 quilômetros por hora. Ok? Até aqui tranquilinho. Eu vou pôr mais situações. Eu pus o ponto C aí, não é para enfeitar, não. Vou inventar coisas aí nesse meio de caminho, tá? Para vocês entenderem aí o conceito. Eu sei que tem algumas pessoas copiando, mas enquanto isso, eu vou começar a nossa chamada rapidinho. Põe um ponto para mim, ou abre o microfone e fala comigo um pouquinho. Ademir, tá aí, Ademir? Ok. Antônio Henrique e Antônio Miguel. Salve, salve, gente. Cadê a Bia? Salve, Bia. Breno. Carol. Dani. Dani não tá aí? Darwensky. Salve, salve, Darwensky. Edu Fernandes e Edu Henrique. Bom dia, professor. É o Fernandes? Isso. Ok. Bom dia. O Edu Henrique não deve estar aí. Gui. Cadê o Gui? Gu Bonilha e Gu Lima. Salve, salve, Gui. Os dois Gu tá aí. Olá, pessoal. Cadê a Isa? João Paulo e João Paulo e a Joyce. João Paulo tá aí, Isa tá aí, João Paulo também, Joyce também. José, Júlia e Júlio. José, oi. Cadê a Júlia? Júlia não tá aí. Não tá aí, não, Julinha? Júlia tá aí. E o Júlio já estava ali em cima. Pessoal, estou continuando, tá? Depois eu volto na chamada. Vamos supor agora que eu queira saber qual é a velocidade dele. Vamos supor que ele foi de A até B, e aí ele chegou em B e ele resolveu voltar até C. Tá? Vou dar aqui alguns valores. Vamos supor que para ir de B até C, ele demore meia hora. Ele foi de A para B,
Chegou no B, ele resolveu voltar e ir até o posto de gasolina. Olha a minha situação. Saiu do A, foi para o B, do B foi para o C. Resolveu voltar para o posto. Se eu quiser saber a velocidade dele, de B até C. Velocidade escalar média. Agora é de B para C. Onde que é o B? O B é no 100 km. Onde é o C? O C é no 80. Como é que eu calculo, então, a velocidade de B até C? Ele saiu do B e foi para o C. Então, vai ser minha posição final menos a posição inicial dividida pelo tempo que ele demorou. Quem é a posição final? Cuidado, a posição final é o C. Quem é a posição inicial? É o P. Agora ele está indo do B para o C. Posição final, 80. Posição inicial, 100. Tempo que ele demorou, cuidado com esse tempo. Esse tempo é para ir de B até C. E aí eu coloquei aqui, ó, nos meus dados, para ir de B até C, ele demorou meia hora. Meia hora. 30 minutinhos. 80 menos 100 vai me dar menos 20, dividido por meia hora. Menos 20 dividido por meio, isso aqui vai me dar menos 40. Opa, deu velocidade negativa. Alguém saberia me dizer o que significa fisicamente esse sinalzinho de menos? Velocidade negativa. O que será isso? Alguém faz alguma ideia do que significaria isso? Isso mesmo, Gu. Ele está indo no sentido oposto. Ele não mudou a direção, Raul, ele mudou o sentido, tá? Ele estava indo da esquerda para a direita. Agora ele está indo da direita para a esquerda. Sentido oposto, isso mesmo, Pamela. Ele inverteu o sentido dele ali no B. Então, ao invés de ele estar no sentido onde as plaquinhas dessa minha trajetória aumentam de valor, ele está indo no sentido oposto ao da trajetória. Agora, vamos supor esse mesmo carinha aí que está passeando. Ele foi de A para B e de B para C. Vamos supor que eu queira saber a velocidade escalar média dele de A até C. Como é que eu faria para descobrir a velocidade escalar média dele de A até C? Então, eu vou pensar. Velocidade escalar média é variação do espaço dividido pela variação do tempo. Tá? Variação do espaço. Da onde ele saiu? Ó, tô falando, é do A até o C. Ele saiu do A e foi para o C. Só que ele saiu do A, foi para o B e do B ele foi para o C, gente. Entendam o que eu tô falando aqui. Eu não tô perguntando de A direto para C. A situação é, ele saiu do A, então vou marcar aqui, ó. Saiu do A, para vocês lembrarem. Saiu do A, foi para B e voltou para o C. Como é que eu acho essa velocidade nesse percurso? Tá, qual que é a posição final dele e qual que é a posição inicial dele nessa situação? Alguém coloca para mim no chat qual é a posição final e qual que é a posição inicial dele? Ó, saiu do A, foi para o B e voltou para o C. Quem seria a posição final e quem seria a posição inicial? Coloca ali para mim no chat ou abre o microfone e diz para mim. 120 a final? Não, Júlio, não é 120 a final. A posição inicial, o Pedro está dizendo que é o A, e a posição final, o Pedro está dizendo que é o C. Isso mesmo, Pedro. Ele saiu do A, passou para o B e foi para o C. Aqui, eu não posso dizer que é 120, Júlio, porque 120 seria a distância que você disse que ele percorreu, né? Ele percorreu de A até B 100 quilômetros, e depois de B até C, mais 20.
Então, você diria que ele percorreu 120 quilômetros. Quando a gente pensa em distância percorrida, Pedro, a gente não define isso como velocidade escalar média. A gente define isso como velocidade média, tá? Por isso que tem uma diferença. Velocidade escalar média, eu olho aonde ele saiu, aonde ele chegou, diferente do percurso que ele fez. Eu olho ponto de saída e ponto de chegada. Tá? Se eu contabilizar a distância toda percorrida, aí eu vou chamar esse conceito de velocidade média. Tá? É por isso que eu estou pegando aqui essa situação primeiro, usando plaquinhas ali para saber onde ele estava no início e onde ele está no final. Então, para mim, a posição final é o ponto C, a posição inicial é o ponto A. Qual que é a plaquinha do ponto C? A plaquinha do ponto C é 80. Qual que é a plaquinha do ponto A? A plaquinha do ponto A é 0, que é o marco inicial. Agora eu pergunto para vocês, quanto tempo de A até C? O que vocês vão colocar nesse variação de tempo aí, hein? Estão colocando tudo uma interrogação no final, é porque vocês estão me perguntando se é 2h30 mesmo? Ou vocês têm certeza que é 2h30? Vocês devolveram a pergunta? Perguntei quanto tempo eu coloco. Vocês 2h30? Tipo, professora, será que é isso? Aí o Thiago colocou lá. Eu acho que é 1h30. Será, Ti? Você está tirando das 2 horas do A até o B, a meia hora que demorou para ir do B até o C? Não, Ti, não pode tirar, não. Ele demorou 2,5 horas para fazer esse percurso. Tá bom? Então, eu vou ter 80 quilômetros dividido por 2,5 horas. E quanto dá esse 80 quilômetros dividido pelo 2,5 horas? Alguém coloca aí no chat para mim a resposta? 80 dividido por 2,5. Vamos ver se confere aqui com a minha. A Pamela disse que é 32, mas alguém calculou? Mas ninguém calculou, só a Pamela calculou? Quanto dá isso? Joia. Isso aí, 32 quilômetros por hora. Vamos supor, olha eu aqui as minhas suposições, que ele foi do A, passou pelo C e ficou parado meia hora no C. Então, olha a minha situação agora. Vou diminuir a tela para não perder os dados, tá? Então, a situação é, saiu do A às 12 horas. Parou no C por meia hora. Depois, ele foi para o B, e ele chegou no B vamos supor que ele chegou no B às 16 horas. Qual foi a velocidade escalar média dele? De A até B. Enquanto isso, eu vou seguir a chamada, tá? Saiu do A às 12 horas, parou no C por meia hora e chegou no B às 16 horas. Vamos ver o que vocês vão dizer para mim. Cadê o Leandro? Leandro está presente, dá um pontinho no chat. Salve, Leandro. O Fidêncio. E Orita? Joia. Cadê o Léo Amarante e o Léo Marques? Os dois Léos estão aí. Cadê a Letícia? Aí eu vou aumentar. Vocês já copiaram lá em cima? Então eu vou aumentar aqui, ó. Melhorou, Pamela?
É só diminuir para ver os pontos lá, as distâncias. Ah, ok. A Letícia tá aí, né? Salve, salve, Lelê. Cadê a Luana? Luana. Luara. Joia, Lu. Cadê a Luana? Beleza, Luara. O Lucas Santi e o Lucas Valério. Os meus dois Lucas. O Santi tá aí. Salve, salve, Lucas. E o Lucas Valério. Não. Cadê o Marcos Vini? Marcos Vini, não. Aí, Marcos. Matheus Pereira e Matheus Nascimento. Pereira está. A Pamela, eu sei que está aí. Os meus Pedros. O Azevedo, o Mariano e o Correia. O Mariano está aí, os três Pedros. Salve, salve, Pedros. Os perseguidos da professora de física, né? Cadê o Rafa? Cadê Rafinha? Raul. Raul. Renan. Cadê Renan? Samuel. Ti. Cadê o Titi? Vitor Henrique, Vitor Hugo, Vitor Silva e Vitor Eugênio. Eu tenho 4 Vitors. Tiago tá aí. O Vitor Henrique está lá. O Vitor Silva também. O Vitor Eugênio também. O Vitor Hugo não frequenta. Beleza. E aí, gente? Como vocês resolveram isso? Alguém conta para mim? Eu quero a velocidade de A até B. Vou diminuir um pouquinho a tela. Velocidade de A até B. E aí, como é que eu faço? Vamos pegar os Pedros, né? Cadê os Pedros? Os perseguidos da professora de física. Pedro Lucas, conta pra mim, como que a gente faz, Pedro Lucas? É lógico, Pedro. É o que tá no meio da minha chamada, Pedro. Vai lá, conta pra mim, como é que você faz para a sua velocidade de A até B, Pedro? Ó, ele saiu do A às 12 horas. Ele parou no C por meia hora. E ele chegou no B às 16 horas. E aí, como é que você faz para achar a velocidade escalar média de A até B? Uhum. Estou aguardando. Tem 2 minutos aí para a gente resolver. Acordou agora, Pedro? Como assim, Pedro? Que desculpa mais esfarrapada, Pedro. Olha isso, Pedro. Eu vou escrever lá pro Sói, Pedro. Pode ver que você está dormindo na minha aula, Pedro. Minha aula está acabando e você está me dizendo que está acordando agora, Pedro. Como assim? Vamos lembrar, conceito de velocidade escalar média é variação de espaço sobre o tempo. O que significa posição final menos posição inicial. Aqui eu vou usar, ó, tempo final menos tempo inicial. Tá? Onde ele chegou? Ele saiu do A. Onde era o A mesmo? O A era lá nos 0 quilômetros. Ah, ele passou por C? Sim. Mas onde ele chegou? Ele chegou no B. Onde era o B mesmo lá na minha figura? O B na minha figura era nos 100 quilômetros. Certo? Então, quem é a posição final dele? 100. Vou pôr até a unidade aqui, ó. Quem era a posição inicial dele? 0. Quanto marcava o relógio quando ele saiu? 12 horas. Quanto marcava o relógio quando ele chegou? 16 horas. Mas, professor, ele ficou parado no meio do caminho. E daí? Ele saiu às 12, ele chegou às 16. Quem é o meu tempo final? 16 horas. Quem é o meu tempo inicial? 12 horas. Quanto dá 100 menos 0? 100 menos 0 é 100.
Quanto dá 16 menos 12? 16 menos 12 vai me dar 4. Então, eu vou ter aqui uma velocidade de 25 quilômetros por hora. Então, na aula de hoje, eu defini velocidade escalar média. Na próxima aula, eu vou definir velocidade média, velocidade vetorial e velocidade instantânea. Na próxima aula, que eu digo, é segunda-feira da semana que vem, tá bom? Porque na quarta-feira nós temos prova, tá certo? Então, pessoal, até quarta. Lembrando que eu tô aqui, esse S é minúsculo, tá? Aqui o meu S minúsculo e o meu S maiúsculo são parecidos, mas usa S minúsculo, ok? É que eu não gosto de escrever o S assim, porque o S assim eu uso para segundos, tá? E aí o S em... Ai, não sei como chama essa letra aqui. É letra de digitar, né? Aí eu uso para minúsculo também. Não, o tempo que ele andou é na outra velocidade. É na velocidade média, tá, Ti? Na velocidade escalar média, você olha o tempo quando ele saiu e o tempo quando ele chegou. Ok? É que nas situações anteriores eu dei o tempo no percurso, mas eu poderia ter dito assim, ó, ele saiu da posição A quando o cronômetro estava parado. Ele chegou na posição B quando o cronômetro marcava 2 horas, tá bom? Então, as situações anteriores, eu já lhe dei um intervalo de tempo calculado. Aqui, eu estou dizendo, olha, ele saiu do A às 12, ele chegou no B às 16. Então, eu te dei o tempo inicial, te dei o tempo final, para você calcular a variação do tempo, independente de quanto tempo ele ficou parado no percurso, tá bom? Pessoal, então, até a nossa próxima aula. Estou no Meet na quarta-feira, embora seja prova, eu vou estar aqui no Meet, caso alguém precise falar comigo. Estou parando aqui a gravação. E uma ótima semana para nós.